Não é o que você fala, é o que pensa. Boa parte das pessoas que querem silêncio em suas vidas para instaurar a paz, desenvolver melhor, tirar toda a toxicidade e excesso dos seus rumos, pensam que o principal é parar de falar, simplesmente interagir menos, usar poucas palavras, às vezes só ficar em silêncio no seu canto. Porém, me diga, o que há de tão estratégico em apenas ficar no seu canto calado? Isso qualquer um faz. Óbvio que já demanda um autocontrole. E veja bem, comentarei sobre casos desse tipo ao longo do vídeo. Mas um comportamento simples como esse não é a base para o silêncio. A base para o silêncio sempre é o silêncio da sua consciência. Não é o ato de não expressar palavras. É o ato de dominar, controlar a mente e ter tudo em ordem no quesito psicológico. Pois pare para pensar um pouco. Por que as pessoas se expõem tanto? Pois normalmente estão perturbadas, não pensam direito, se sentem vazias, carentes, ou até não conseguem conter suas emoções e cantam vitória antes da hora. Percebe então que a exposição, o ato indiscreto, a autossabotagem de falar mais do que deveria ou que não poderia, todas essas ações surgem de uma inquietação da mente em si? Sendo assim, a primeira coisa que quero que aprenda nesse vídeo é justamente esse fator. Não é exatamente o que você fala que te prejudica, mas sim o que pensa diariamente. O que passa pela sua consciência que te influencia e te faz falar mais, errando em excesso e estragando oportunidades além da sua própria postura. Seus sentimentos atrapalhando a razão. Um dos principais sentimentos que fazem as pessoas se expressarem além do que precisavam é a carência. Essa sensação de querer pertencer, de buscar alguém que a compreenda. Você talvez já esteve nessa situação, ou ainda está, desesperado por algum tipo de compreensão. Alguém que possa concordar com o que você pensa e até te confortar diante das suas dúvidas. Mas veja bem, por que você precisaria de alguma pessoa para isso? Não basta a sua compreensão própria? O seu autoconhecimento? E suas dúvidas, por mais que alguém consiga te confortar, você tem que entender que quem resolve pra valer é você com você mesmo. Não serão palavras confortáveis e bonitinhas que tirarão as suas dúvidas, que neutralizarão os pensamentos e questionamentos que te perturbam tanto. Então, qual é o sentido de querer uma companhia? Bom, talvez em nosso DNA esteja codificada essa necessidade de concordância e compreensão social, de querer pertencer a algo, de fazer parte da vida de outras pessoas, e assim por diante. Casar, ter filhos, você entendeu. Mas isso realmente desenvolve de forma individual? Até porque, quantos casamentos já não viraram divórcios? E quantos pais e mães tiveram uma péssima relação com seus filhos, às vezes a ponto de deserdar? Amizades a mesma coisa. Quantas traições? E quantas pessoas também na sua vida que você achava que te compreendiam e no fim só te decepcionaram profundamente? Entenda, essa carência, essa necessidade de aprovação e compreensão só te atrapalha. Você tem que dominar o seu autoconhecimento. Você tem que se estudar e analisar verdadeiramente o que precisa e o que não precisa, para que se torne o seu único e principal aliado, pois quem te compreenderia 100% a não ser você mesmo? E quando você atinge esse entendimento próprio, a sua mente naturalmente se silencia, pois aos poucos você resolve as suas dúvidas.
Com o tempo, define melhor o seu propósito e tudo vai ficando mais claro em sua mente, pois identificará suas necessidades, os aprimoramentos, os defeitos que deve corrigir. Você, estudando a si mesmo, reconhecerá o que deve ou não fazer com a sua própria vida, sem ter essa necessidade estúpida de alguém te confortar ou falar abobrinha para você. Porque no final das contas é isso o que as pessoas normalmente fazem quando você acha que elas te compreendem. Elas só falam abobrinha, bobagens confortáveis que não chegam nem perto da sua verdade absoluta. Logo, se quer dominar o silêncio, precisa antes encontrar essa verdade absoluta em sua essência. Você tem que saber responder, com certeza, a seguinte pergunta: o que devo fazer comigo mesmo e para mim mesmo? Ao ter esse direcionamento bem definido, aquilo que chamamos de propósito, os seus sentimentos não atrapalharão a sua razão. Pelo contrário, tudo fluirá na direção da evolução, tornando o silêncio eficaz seu reino e meio de trabalho. Na sua desorganização mental, você já sabe o que quer. Tudo está claro em sua mente. Sente o teu instinto e voz da consciência te dizer detalhe por detalhe, etapa por etapa, como prosseguir. Mas os dias passam, a semana termina, o mês muda, e você não sente que andou. Porque, mesmo com o silêncio já em sua mentalidade e com um direcionamento bem definido, você ainda assim não faz o que precisa. Utilize o seu tempo de solitude só para gastar com distrações e seu tempo de trabalho de uma forma medíocre, sem apresentar de fato melhorias, mesmo querendo melhorar. Por que ainda existem barreiras psicológicas, como hábitos ruins e vícios de comportamento que te impedem de entrar no ritmo certo? Por exemplo, você ainda olha para o seu celular quando deveria apenas se concentrar na leitura de um livro. Você ainda fica para lá e para cá, escutando música alta, pensando demais, planejando em excesso ou se lembrando de coisas inúteis, em vez de simplesmente se concentrar de forma única na sua tarefa diária. Você olha também para a desorganização do seu quarto e dá espaço para a preguiça, dizendo: daqui 1 hora eu faço. E então passa 1 hora e você diz: daqui 2 horas termino. Depois até começa a organizar, mas na metade do processo diz que amanhã termina. E assim vai, nunca finalizando a organização, deixando apenas acumular com o tempo, nunca concluindo para valer a sua produtividade, nunca praticando 100% a sua competência. E todas essas brechas que dá preguiça, todo esse espaço que abre para suas fraquezas, toda essa falta de uma rígida atitude, te deixa um molenga, alguém que faz pouco caso perante a própria vida. Vai por mim. Você não conseguirá ser um indivíduo calmo, eficiente e silencioso se não cumprir o básico consigo mesmo. Se a sua desorganização for constante, mesmo você sabendo o que deve fazer, o silêncio nunca reinará, pois em sua mente sempre existirão lacunas de disciplina e produtividade. Você sempre se olhará de forma errada, acreditando que só pode fazer isso, quando na verdade deveria fazer bem mais. E só não faz por conta desse ruído, dessas distrações, desses excessos que se transformam em barulhos em sua consciência, te impedindo de se concentrar 100% nas suas obrigações. Mais uma vez repito, é essa atitude diária, esse erro constante, que te torna um fraco. Quando te desrespeitam, a forma mais inteligente de não reagir a uma provocação é compreender o que está por trás dessa provocação. Você praticamente irá neutralizar aquele que ofende, se entendê-lo por completo. Por exemplo, se o indivíduo critica sua competência, diz que o que você faz não é o bastante
que seu trabalho é ruim, mas você, em uma análise, percebe que esse indivíduo até desempregado está, ou com uma vida cheia de fracassos que o levaram à mediocridade, bom, então essa pessoa realmente entende sobre competência para criticar a sua? O mesmo se falarem algo sobre a sua aparência, mas a pessoa que falar, se for colocada de lado, sai rolando. Nada contra, mas quando é perceptível que a pessoa não cuida da própria saúde, alguém preguiçoso que obviamente é sedentário e que deve se odiar devido aos hábitos que possui, por que você daria tanta importância a algo que uma pessoa dessa fala? A realidade é que a pessoa, seja ela desempregada, frustrada com planos, péssima no quesito saúde, ou com uma aparência de gente preguiçosa e desleixada, seja o que for, a provocação da pessoa só diz, no final das contas, o tanto que ela é frustrada. A pessoa pode te xingar, te criticar incansavelmente, mas se você repara esses detalhes sobre a vida dela, entende que não deve levar para o lado pessoal, porque no fim, o que é expressado ali não é um ataque a você, mas uma forma dela, de alguma maneira, se iludir e se sentir bem tentando te atacar. Ela precisa olhar para você e te atacar de inúmeras maneiras, pois caso a pessoa pare e se olhe no espelho, irá surtar e cair em depressão. Pode parecer um pouco pesado tudo o que eu disse aqui, mas na maioria dos casos é exatamente essa a realidade. É só alguém quebrado que precisa tentar quebrar os outros para não lidar com os próprios fracassos e responsabilidade. Enfim, não fale nada nessas horas. Apenas use como motivação. Pois se você causa essa reação nos outros, de quererem te atacar, é porque você está se diferenciando. É porque está no rumo certo. Para que dar satisfação? O que você anda fazendo? Está tudo bem contigo? Vamos, me conte as novidades. Nada ocorreu, tudo anda do jeito que deve andar. Agora estou ocupado, mas em algum momento conversamos. Use respostas como essas para finalizar a curiosidade dos outros. Mostre que você não dará detalhes em relação à sua vida à toa. Você não confiará a sua privacidade a quem não significa muita coisa para ti, porque podem ser colegas, amigos, parentes até. Porém, não significa que você deve expor a sua vida e a sua produtividade para essas pessoas. Pode confiar em alguns aspectos, mas uma confiança absoluta demanda muito, certo? Por que confiaria tanto em pessoas que nunca te provaram essa lealdade toda? E outra, você não é obrigado a dar satisfação do que faz. Você não deve passar todo um relatório sobre a sua vida inteira para esses sujeitos que normalmente só perguntam se você está bem, pois procuram alguma fofoca. Aliás, esse é o ponto, não é mesmo? Normalmente só se lembram de perguntar sobre você, como está, como anda, como as coisas estão indo. Só se lembram disso para tentar pescar alguma informação sua, geralmente. Porque querem te usar como assunto, ainda mais se descobrirem algum fracasso seu ou algo do tipo. Aí ficam extremamente eufóricos, mal vem da hora de contar aos outros. Sabe, uma das melhores estratégias, nessas horas, é conter a sua alegria, ser discreto com seus problemas e andar por aí sem chamar a atenção, apenas andando como se nada te incomodasse. Mesmo que exista uma frustração em você, tenha a postura de quem não se perturba com nada, mesmo que gostaria muito de falar ou contar alguma coisa. Ande com neutralidade em sua expressão, dizendo aos outros que não há novidades em sua vida. Porque quando você começa a não dar satisfação e transformar boa parte da sua privacidade e detalhes da vida em segredos que pertencem somente a você, verá que a paz se instaurará rapidamente.
porque você não será mais assunto. Não será alguém que as pessoas prestarão atenção. Você, na verdade, passará despercebido. E esse caminho livre te dará o essencial para construir a sua vida em total silêncio e paz, já que as pessoas não se importam para valer com você. Não querem te ajudar normalmente. O que ocorre, no geral, é que você receberá delas palavras confortáveis para depois te usarem como assunto na roda de fofoca. Logo, aprenda a conter a sua vida, a respeitar a sua privacidade, a se tornar alguém reservado, que resolverá as coisas por conta própria. Porque se existe alguém que deve se importar contigo, esse alguém é somente você. É a única importância, é o único zelo que de fato te será útil. Por que postar? Eu sei que você quer um pouco de aprovação depois de um caminho tão árduo. Sei que talvez sinta a necessidade de um certo reconhecimento, para que as pessoas entendam quão difícil foi o seu caminho e o tanto que você se superou. Afinal, qual a graça da superação se ninguém souber, não é mesmo? Pelo menos é assim que a maioria vê. Elas não entendem o significado da mudança silenciosa. Não compreendem o real sentido de se superar dia após dia discretamente. Não sabem o valor de conquistarem e aproveitarem momentos e situações sem que ninguém saiba. Aliás, até perderam a habilidade de aproveitar verdadeiramente algo, porque tudo o que fazem hoje é pegarem os seus celulares e filmarem, em vez de olharem com seus próprios olhos. Depois ainda reclamam que o tempo passa rápido, que tudo perdeu sentido, que tudo está cinza e sem graça. Essas pessoas tratam as suas próprias vidas dessa forma. Dão conta de artificializar todos os bons momentos quando postam isso em vez de guardarem suas memórias. Aliás, é triste pensar que hoje a maioria tem como memória a galeria de fotos e vídeos no celular. Portanto, pense bem no que você está fazendo quando decide pegar o seu celular para filmar algo, em vez de realmente aproveitar o momento. E esses comentários que digita também, as curtidas, o que compartilha, o que você está fazendo, ao invés de realmente se posicionar na vida real e elaborar mudanças reais, sem que ninguém saiba, só você no comando da própria vida. É isso que te falta na maioria das vezes. É isso que falta na maioria das pessoas. A vontade de ser e realmente ser sem querer aparecer. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.